Caso do assassinato da estudante de Sasebo, que matou sua amiga de infância e tentou esquartejar seu corpo em seu próprio quarto. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer os acontecimentos deste caso e tentar entender o que pode ter levado essa adolescente a tentar matar o próprio pai e assassinar a amiga de infância. Alguns acreditam que tudo começou com a morte da mãe, mas afinal, o que transformou uma estudante brilhante na protagonista de um dos crimes mais chocantes do Japão? E o mais incrível é que tudo isso poderia ter sido evitado se não fosse por uma falha interna do Centro de Assistência Infantil da província de Nagasaki, que após o incidente, o órgão foi duramente questionado e criticado pela falha. Assista até o final e tire suas próprias conclusões sobre esse caso que continua no debate público no Japão até hoje. Em 26 de julho de 2014, ocorreu um horrível caso de homicídio cometido por uma estudante do ensino médio. O crime, considerado praticamente sem precedentes na época, consistiu em atrair uma colega de classe para seu quarto, assassiná-la e tentar desmembrar o corpo. Na manhã seguinte, a estudante foi presa sem oferecer resistência. Ao explicar a motivação do crime, ela declarou que queria experimentar matar alguém desde a época do ensino fundamental. Segundo os investigadores, ela falou sobre o assunto de forma fria e indiferente, como se estivesse relatando algo que não tivesse relação com ela. Além disso, em março do mesmo ano, ela já havia cometido uma tentativa de homicídio contra o próprio pai, golpeando repetidamente sua cabeça com um taco de metal enquanto ele dormia. As lesões incluíram fraturas cranianas e danos significativos na região da boca e dos dentes. Apesar da gravidade do ataque, o caso inicialmente não foi tratado como uma ocorrência policial comum, e a família optou por concentrar os esforços no tratamento psiquiátrico da adolescente. O médico responsável chegou a alertar o pai de que havia risco à sua vida caso continuassem morando e dormindo na mesma casa. Por isso, desde abril, quando ingressou no ensino médio, Monami passou a viver sozinha em um apartamento alugado pelo pai. Em 23 de julho de 2014, a estudante do ensino médio Monami Tokukatsu, com 15 anos na época, confessou à madrasta que sentia prazer em matar gatos e que queria experimentar matar uma pessoa. 2 dias após a confissão, os pais se reuniram com a equipe do hospital psiquiátrico para discutir a situação. No entanto, por questões internas da instituição, não foi possível interná-la imediatamente. Quanto às medidas a serem tomadas, decidiu-se que, antes de acionar a polícia, o caso seria encaminhado ao Conselho de Proteção à Criança. No mesmo dia, os pais telefonaram para o órgão, mas receberam a resposta de que o atendimento daquele dia já havia encerrado, sendo orientados a retornar na segunda-feira, 28 de julho. No dia 26 de julho de 2014, um dia após seus pais se reunirem com a equipe do hospital psiquiátrico, Monami convidou para seu apartamento sua colega de classe, Aiwa Matsuo, de 15 anos, que morava no bairro. A vítima era sua colega desde a época do ensino fundamental. As duas estudaram na mesma escola e se conheciam havia vários anos antes do crime. O encontro havia sido combinado por elas em meados de julho e, por volta das 15 horas, a adolescente informou a família que iria ao apartamento de Monami e saiu de casa. Depois de se encontrarem, as duas passaram algum tempo fazendo compras na região comercial de Sasebo e, em seguida, retornaram ao apartamento. O convite, porém, tinha um propósito oculto. Monami desejava realizar uma fantasia que alimentava havia algum tempo: matar uma pessoa e depois desmembrar o corpo. Para isso, ela já havia comprado por conta própria ferramentas como um martelo, uma serra e outros instrumentos. Por volta das 20 horas, enquanto as duas assistiam televisão no quarto, Monami colocou seu plano em prática. Ela atacou repentinamente a colega, golpeando-a diversas vezes na parte de trás da cabeça com um martelo. Em seguida, utilizou uma guia de passeio para cães para estrangulá-la e a vítima morreu por asfixia causada pela compressão no pescoço. A mãe da vítima recebeu uma mensagem da filha por volta das 18h40, informando que voltaria para casa por volta das 19 horas. Como a adolescente não retornou, a mãe telefonou para Monami. Porém, ela mentiu,
afirmando que as duas haviam se separado por volta das 18h30. Sem notícias da filha, os pais registraram um pedido de busca junto à polícia por volta das 23 horas. Após a morte da colega, Monami iniciou o processo de desmembramento do corpo, tentando concretizar o segundo objetivo que havia planejado. Depois disso, trocou de roupa, lavou o próprio corpo e realizou algumas ações para dificultar a investigação. Após o desaparecimento da estudante, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma pista sobre seu paradeiro. Por isso, por volta das 3h20 da madrugada de 27 de julho, policiais que participavam das buscas foram ao apartamento de Monami para fazer perguntas. Inicialmente, ela afirmou que não sabia de nada. No entanto, os agentes desconfiaram de seu comportamento e entraram no apartamento. Dentro do quarto, encontraram o corpo da vítima sobre a cama. O corpo estava deitado de costas e apresentava sinais de desmembramento. A cabeça e o pulso esquerdo já haviam sido separados do restante do corpo, e o tronco possuía diversos cortes feitos com uma lâmina. Uma serra que teria sido utilizada no crime estava sobre a cama, enquanto martelos foram encontrados ao lado e embaixo dela. Por volta das 6 horas da manhã, Monami confessou o assassinato e foi presa em flagrante. Durante a investigação no apartamento, os policiais também encontraram a cabeça de um gato dentro da geladeira, o que chamou ainda mais a atenção para seu histórico de comportamento violento. Nos interrogatórios, Monami declarou: "Eu a convidei para o meu quarto com a intenção de matá-la." Ela também afirmou: "Primeiro a golpeei e depois a estrangulei. Fiz tudo sozinha. Poderia ter sido qualquer pessoa." A adolescente assumiu integralmente a autoria do crime. Ao explicar sua motivação, disse que, após dissecar gatos e ler livros de medicina, passou a sentir vontade de realizar a mesma experiência em um ser humano. Também afirmou que carregava o desejo de matar alguém desde a época do ensino fundamental. Segundo os investigadores, suas respostas eram dadas de forma calma e indiferente, sem demonstrar emoção e nem arrependimento. As autoridades não encontraram evidências de conflitos ou desentendimentos entre Monami e a vítima. Diante das circunstâncias do caso, a promotoria de Nagasaki decidiu solicitar uma avaliação psiquiátrica. Em 8 de agosto de 2014, o tribunal autorizou oficialmente sua internação para exames de sanidade mental e avaliação psicológica. Em 20 de janeiro de 2015, Monami foi indiciada novamente, desta vez sob a acusação da tentativa de homicídio contra o próprio pai ocorrida em 2 de março de 2014. Na ocasião, ela o atacou enquanto ele dormia, golpeando repetidamente sua cabeça com um taco metálico. Os pais de Monami eram naturais da cidade de Nagasaki. Seu pai, Hitoshi Tokukatsu, nasceu em 1961. Formou-se em ciência política pela Universidade de Waseda e foi registrado como advogado em abril de 1990. Na época do crime, ele administrava um dos maiores escritórios de advocacia da província de Nagasaki e era uma figura bastante conhecida em Sasebo. A mãe de Monami, Hiroko Tokukatsu, era formada pela Universidade de Tóquio, trabalhou em uma emissora de TV local e atuava em projetos educacionais, além de ter fundado uma organização voltada à educação. Ela morreu de câncer no pâncreas em outubro de 2013, aos 51 anos. Monami era muito próxima da mãe e sua morte a abalou profundamente. Alguns especialistas acreditam que essa perda pode ter contribuído para o agravamento de seu estado emocional, embora o crime seja considerado resultado de diversos fatores, e não apenas desse acontecimento. Monami cresceu em uma família de alto nível educacional e era considerada uma aluna muito inteligente e extremamente dedicada. Porém, desde a infância, apresentava comportamentos incomuns, como mudanças emocionais repentinas, chegando a chorar sem motivo aparente. Outros conhecidos a descreviam como uma criança que raramente sorria. No 6º ano, protagonizou um incidente grave ao misturar água sanitária e detergente na comida de um colega em 5 ocasiões diferentes por acreditar que estava sendo ridicularizada. Após o caso, a escola e seus pais passaram a monitorar seu comportamento de perto até sua formatura.
As preocupações com o comportamento de Monami continuaram durante a adolescência, e seus professores do ensino médio continuaram acompanhando sua situação. Apesar disso, ela era uma estudante talentosa. Sonhava em se tornar apresentadora da famosa emissora pública japonesa NHK ou se tornar promotora de justiça. Além dos estudos, destacou-se na patinação de velocidade, chegando a competir em torneios nacionais, tornando-se relativamente conhecida na região e também conquistou prêmios em concursos de piano, sendo vista como uma jovem de grande potencial. Pouco mais de 3 meses depois da morte de sua mãe, seu pai apresentou à família uma nova companheira, uma mulher na faixa dos 30 anos. Segundo relatos, os dois teriam se conhecido em um evento de encontros para solteiros realizado em Tóquio após a morte da mãe. Monami teria demonstrado grande sofrimento com a situação. Ela comentou com pessoas próximas: "Minha mãe morreu e logo depois, meu pai trouxe outra mulher para casa. Será que ele não se importa com minha mãe?" Segundo conhecidos, ela ficou emocionalmente abalada e passou a faltar às aulas. Em fevereiro de 2014, ocorreu outra mudança significativa. Seu registro familiar foi alterado para que ela passasse a constar legalmente como filha adotiva da avó paterna. Dessa forma, além de ter perdido a mãe, ela deixou de estar registrada oficialmente como filha de seu pai no cadastro familiar japonês. Não há provas de que esses acontecimentos tenham sido a causa direta dos crimes posteriores. No mês seguinte, em maio de 2014, o pai se casou com a mulher que havia conhecido após a morte da esposa. De acordo com relatos de amigos de infância, Monami dizia que não queria morar junto com o pai e a madrasta. Na época, o psiquiatra responsável por Monami entrou em contato com o Centro de Assistência Infantil da província de Nagasaki para alertar sobre a gravidade da situação. Segundo os relatos, o médico expressou preocupação de que, sem uma intervenção adequada, ela pudesse vir a cometer um homicídio. Entretanto, posteriormente foi revelado que o funcionário que recebeu a ligação não conseguiu consultar adequadamente seus superiores sobre as medidas que deveriam ser tomadas. Segundo a investigação administrativa realizada depois do crime, havia problemas internos na instituição, incluindo denúncias de assédio moral praticado por um funcionário de alto escalão. Esse ambiente teria dificultado a comunicação e a tomada de decisões entre os servidores. Como consequência, o caso acabou sendo tratado apenas por meio de procedimentos burocráticos internos e registros documentais. Não foram realizadas entrevistas presenciais nem outras ações mais diretas com a adolescente ou sua família naquele momento. Após o assassinato, a atuação do órgão foi amplamente questionada e criticada pela opinião pública. Em fevereiro de 2015, o diretor do centro e um dos funcionários responsáveis receberam sanções disciplinares formais. Outro servidor recebeu uma advertência administrativa por escrito. Além disso, o psiquiatra que acompanhava Monami realizou 3 reuniões com os pais durante o mês de julho de 2014. Nessas conversas, ele recomendou que a adolescente fosse internada em uma instituição psiquiátrica para tratamento intensivo. O médico também aconselhou a família a procurar outras autoridades competentes, incluindo a polícia e o sistema de justiça de família, devido ao risco que acreditava existir. Esses alertas foram feitos poucos dias antes do assassinato da colega de classe, ocorrido em 26 de julho de 2014. Posteriormente, o caso passou a ser citado no Japão como um exemplo de possíveis falhas de comunicação e coordenação entre família, serviços de saúde mental e órgãos de proteção à infância diante de sinais de risco considerados graves. O caso provocou enorme comoção em todo o Japão por envolver uma estudante do ensino médio que matou e tentou desmembrar uma colega de classe, algo considerado extremamente raro e chocante. Poucos dias depois, em 4 de agosto de 2014, o pai de Monami divulgou um comunicado público explicando a situação da família e lamentando a tragédia. Meses mais tarde, em 5 de outubro de 2014, ele foi encontrado morto em sua residência, em um caso tratado pelas autoridades como suicídio.
A sucessão desses acontecimentos transformou o caso em um dos crimes juvenis mais discutidos da história recente do Japão, gerando debates sobre saúde mental, acompanhamento de adolescentes em situação de risco e a atuação das instituições responsáveis pela proteção de menores. Em 13 de julho de 2015, o Tribunal de Família de Nagasaki decidiu aplicar uma medida de proteção em vez de um julgamento criminal comum, determinando sua internação em uma instituição correcional juvenil médico. A decisão encerrou a fase principal do processo judicial juvenil. Como Monami era menor de idade na época dos fatos, o caso foi tratado dentro do sistema de justiça juvenil japonês, que prioriza medidas de proteção, tratamento e reabilitação em vez das penas criminais aplicadas a adultos. Em 2021, quando Monami estava prestes a completar 23 anos, o diretor da instituição, onde ela estava internada, solicitou a prorrogação de sua permanência no sistema de correção juvenil. No final de agosto daquele ano, o Tribunal de Família de Nagasaki determinou que ela permanecesse internada até completar 26 anos de idade, em 2024. A defesa apresentou recurso, mas foi negada pelo tribunal. Na decisão, o tribunal afirmou que Monami ainda apresentava problemas psicológicos significativos e que a continuidade da educação corretiva e do tratamento especializado era necessária. Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Justiça do Japão na época, não havia registros anteriores de outro interno que tivesse permanecido em uma instituição juvenil corretiva por período superior aos 23 anos para a continuidade do tratamento e da educação corretiva, tornando a medida excepcional. Atualmente, acredita-se que Monami não esteja mais internada e tenha sido reintegrada à sociedade japonesa após atingir o limite legal de permanência na instituição juvenil. Entretanto, não existem informações públicas confirmadas sobre onde ela vive, qual nome utiliza hoje ou como é sua vida atual, devido às leis de proteção a ex-infratores juvenis no Japão, que impõem fortes restrições à divulgação de detalhes sobre menores infratores e seus processos de reabilitação. O caso de Monami Tokukatsu costuma ser comparado a dois dos crimes juvenis mais chocantes da história do Japão, o de Nevada-tan, que aconteceu na mesma cidade de Sasebo em 2004, e o de Sakakibara Seito. Em comum, os três casos envolveram autores menores de idade, crimes de extrema violência e um enorme impacto na sociedade japonesa, levantando debates sobre saúde mental, responsabilidade penal juvenil e reabilitação. Outra semelhança importante é que nenhum dos autores foi julgado como um criminoso adulto. Em vez disso, foram encaminhados para instituições especializadas de recuperação e acompanhamento, seguindo o sistema de justiça juvenil japonês. No caso de Sakakibara Seito, após cumprir as medidas determinadas pela justiça, ele foi reintegrado à sociedade. Apesar dessas semelhanças, cada caso possui circunstâncias e motivações próprias, o que os torna únicos e igualmente difíceis de compreender. Se você se interessa por esse tipo de caso e quer conhecer melhor uma das histórias que mais chocaram o Japão, no canal também há um vídeo completo sobre o caso Sakakibara Seito. Confira depois deste vídeo e descubra os detalhes desse caso que continua sendo lembrado até hoje.